Amém. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui gravando este vídeo. Amém. Para nós juntos proclamarmos a palavra de Deus. Amém. A palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Nós estamos aqui felizes com Deus, graças a Deus, depois aí de um ataque, né, de vírus, gripe violenta, mas graças a Deus, Deus nos ajudou, nós estamos aqui gravando este vídeo para publicar nas nossas páginas, assim que a Oi resolver vir aqui ver o que está acontecendo com o sistema, né, com a fiação. Desde sábado nós estamos sem a internet, sem telefone fixo. Estamos incomunicáveis, só com o celular. Amém. Mas nós estamos felizes, graças a Deus, nós estamos felizes com este Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém. Em cuja presença nós, os mortais da terra, nós nos encontramos. E hoje, dia 16/5/2014, nós invocamos o nome de Deus, invocamos o nome deste Deus, pedindo o que dele? Pedindo socorro dele, pedindo auxílio dele, pedindo misericórdia dele. O Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia Sagrada. Em Jeremias, no livro de Jeremias, no capítulo 31, diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre os montes de Efraim. Levantai-vos, subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que eu trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com ele os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente com grande congregação, voltarão para aqui. Virão com choro e com súplica. Os levarei, guiar-lo-ei e aos ribeiros de águas por caminho direito em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai às ilhas de longe, dizei, aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Amém. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos que eram mais fortes do que ele. Onde vim, exultarão na altura de Sião, e correrão aos bens do Senhor, o trigo e o mosto e o azeite, e o cordeiro e o bezerro,
e a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão triste. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e transformarei em regozijo a sua tristeza. Diz a Bíblia Sagrada: e saciarei a alma do sacerdote de gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Era Raquel que chorava os seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Essa parte aqui é uma uma profecia daquele momento em que Herodes mandou matar aquelas criancinhas de 2 anos para baixo, lá no tempo quando Jesus nasceu. E ele soube que os magos tinham falado para ele que Jesus tinha nascido. Jesus era o rei dos reis, era o rei de Israel, porque viu a estrela de Jesus, uma estrela. E aí Herodes, com raiva, né, irado, mandou matar aquelas criancinhas, querendo ele matar Jesus. O diabo, né, usando ele. Então diz a Bíblia: assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus choros, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o teu país. Amém. Bem, ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me, e fui castigado, como novilho ainda há domado. Converter-me-ei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento. Depois que me conheci, bati na minha coxa, fiquei confuso, sim. Envergonhei-me, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso se comove por ele o meu coração. Devera me compadecerei dele, diz o Senhor. Ergue para ti marcos. Levanta para ti pirâmides. Aplica o teu coração à vereda, ao caminho que andastes. Regressa ao virgem de Israel, regressa a estas 2 cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão estas palavras na terra de Judá, nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavadores e os que andam como um rebanho. Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Sobre isto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homem e com a semente de animais. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derribar, para transformar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comerão uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que se emboltaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer uva verde, os dentes se emboltarão. Eis que dias vem, diz o Senhor,
em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que eu farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração e serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Amém. Glória a Jesus. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque diz a Bíblia que todos vão me conhecer, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderes ser medido o céu para cima, e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta de esquina. E a linha de medir estender-se-ão para diante até o outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até os ribeiros de Cedron, até a esquina de porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancarão, nem se derribarão, nem eternamente. Amém. Louvado seja o nome deste Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem que apertar aqui.